Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos da igreja em Campina Grande e também os que nos acompanham aí pelo canal do YouTube Igreja em Campina Grande, estamos aqui mais uma vez para desfrutar junto com vocês da mensagem da reunião ministerial dessa semana, que realizamos todos os sábados no local da Igreja de Campina Grande, mas que, por conta do avanço do número de Covid-19 na nossa cidade, resolvemos hoje a mensagem ser veiculada apenas pelo YouTube e não ter a nossa reunião presencial. Quero aproveitar, já nesse início dessa reunião, para informar para todos os irmãos da Igreja de Campina Grande que na próxima quarta-feira nós teremos uma reunião com todos os grupos familiares juntos, onde nós temos muito para avisar para os irmãos, muita novidade, muita coisa para avisar para os irmãos e para que nós possamos sempre continuar marchando nesse único falar, no único Espírito, aquele que vai edificar a igreja. Então, nessa semana, o Alimento Diário nos traz a mensagem que tem por título Destinatário, Timóteo, parte 2. Essa carta que Paulo escreveu ao seu jovem cooperador, né? Então, nessa semana, nós vamos falar um pouco desse treinamento de Paulo para com o seu cooperador, como também do arranjo de Deus para nós estarmos desfrutando nessa semana desse título e dessa semana do Alimento Diário. Então, iniciamos falando sobre a palavra profética. Muitos têm dúvida do que seja a palavra profética e pensam que palavra profética é algo apenas de adivinhação para o futuro, algo que vai prever o que vai acontecer, e não é somente isso. Quando a Bíblia fala de palavra profética, a Bíblia está dizendo que, mesmo em meio de uma situação tenebrosa, mesmo em meio de uma situação contrária ao falar de Deus, o Senhor tem sustentado sua palavra de clareza e de direção para o seu povo. Então, a palavra profética nada mais é do que uma palavra de direção que vai nos levar a reinar com o Senhor, que vai nos levar a ser introduzidos na manifestação do reino que está por vir com a volta do nosso amado Senhor. E para isso, meus amados, nós precisamos entender que o Espírito, ele age. Primeiro ele fala e depois ele age. O seu falar gera uma ação e essa ação edifica a igreja. Eu queria mostrar para vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Quem tiver aí com a Bíblia pode acompanhar comigo, tá? Se você não está com sua Bíblia aí, eu peço que você vá buscar a sua Bíblia para acompanhar todos os versículos que nós vamos ler nessa noite. Então, em Atos, capítulo 13, no versículo 1, fala sobre a igreja em Antioquia. Diz assim, ó, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, aqui cita pelo menos 5 nomes, cujo o primeiro nome é Barnabé, o último nome é Saulo. Esse arranjo aqui se deu porque quando os apóstolos enviaram Barnabé para Antioquia, ele foi a Tarso buscar o irmão Saulo, ou seja, o apóstolo Paulo, que estava lá em Tarso, na sua cidade natal. E por isso, quando a Bíblia cita esses homens em Antioquia, cita em primeiro lugar Barnabé, que era o irmão que estava ali ajudando a conduzir aquela igreja, e cita Saulo, que foi o último que chegou ali, levado por Barnabé. Aí a continuação do texto fala assim, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Perceba, amados, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo disse nessa hora. E como foi que ele falou? Ele disse por meio daqueles irmãos e da oração que eles tinham ali para o avanço do evangelho naquela região. Então, perceba, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo
para a obra que os tenho chamado. Então, esse texto mostra claramente que o Espírito Santo age, ou seja, mas primeiro ele fala. O falar do Espírito Santo, essa palavra profética de direção, gera uma ação. E essa ação faz com que a igreja seja edificada. A partir daí, iniciou o ministério do apóstolo Paulo, que saiu para a sua primeira viagem, junto com Barnabé, e ali os irmãos da igreja em Antioquia foram com o sentimento que o Espírito gerou naquela reunião de enviar Barnabé e Saulo. Então, aqui a gente já vê um primeiro princípio muito importante. Que princípio é esse? Barnabé, ele, quando foi enviado para Antioquia, ele não estava preocupado em aparecer, em ser o condutor daquela igreja sozinho, mas ele foi buscar o irmão Saulo. Então, ele tinha sempre alguém ali, ele pegou aquele jovem, aquele irmão, né, que estava lá em Tarso, na sua cidade, e o levou para servir junto a ele nessa igreja. E aí o Espírito teve caminho para poder suprir, para poder dar direção ao povo a partir dali de Antioquia. Então, com esse princípio, nós entendemos também por que Paulo depois aperfeiçoou tanto os jovens. Então, aqui, né, nessa inclusão que Barnabé fez, a gente percebe esse primeiro item importante, e depois, na sequência do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós vemos ainda outro versículo, que é o versículo 7, eu quero ler para vocês, que diz assim: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez aqui a palavra chama Barnabé e Saulo, ou seja, vê Barnabé à frente de Saulo. Mas quando nós chegamos no versículo 43 desse mesmo capítulo 13, diz assim, ó: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e este, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Aqui nós começamos a ver uma inversão dos nomes. E no versículo 46 diz assim, ó: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram. Isso, meus amados, mostra que a partir do momento que Paulo começou a falar, que Paulo começou a suprir a palavra para aqueles a quem eles visitavam, Paulo tomou a dianteira e Barnabé não ficou com inveja, Barnabé não foi fazer problema com Paulo, não foi levantar calúnia contra Paulo, não foi fazer nada que desvalorizasse o ministério do apóstolo Paulo. Barnabé era consciente de que mesmo Paulo tomando a dianteira e o nome dele aparecendo primeiro, ele era alguém que estava cooperando com a edificação do corpo de Cristo, com a edificação da igreja, e ele ia seguir o seu ministério. Louvado seja o Senhor. Então, a partir daí, nós vemos que o apóstolo Paulo tinha sempre alguém em sua companhia. Quando houve aquela divergência entre Paulo e Barnabé por conta de João Marcos, nenhum dos dois foi difamar o outro. Barnabé tomou Marcos e levou para Chipre, e Paulo tomou Silas e partiu na sua segunda viagem. Isso mostra que há, mesmo que levantem-se essas dificuldades, a palavra de Deus prevalece, o Espírito prevalece, e lá na frente nós já vemos Paulo mandando chamar João Marcos para também seguir junto com eles, dizendo que João Marcos era útil ali o ministério. E aí também, um pouco mais na frente, nós vemos no capítulo 16, agora, Timóteo se juntando a Paulo. E aí, Silas também estava com Paulo aqui, porque quando Paulo e Barnabé não seguiram mais viagem juntos, né, Silas começou a andar com Paulo, e quando a gente chega no capítulo 16, né, versículo 1, diz assim, ó: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo, versículo 3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia
e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Perceba, amados, que a partir desse momento, agora Paulo estava praticando o encargo de agregar ele um jovem para poder ele treinar, aperfeiçoar e ele poder ser útil a Paulo e ao Senhor. Isso mostra que nós que servimos ao Senhor precisamos sempre estar dando oportunidade para que os irmãos sejam úteis, ou seja, sejam aperfeiçoados para serem úteis ao Senhor no seu ministério. E aqui a gente percebe que o Timóteo, que se juntou a Paulo aqui a partir do capítulo 16, se tornou o cooperador que Paulo mais apreciava, ou seja, o cooperador mais íntimo do apóstolo. Nós vamos ver agora aqui, em 1 Timóteo, eu queria que vocês acompanhassem comigo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo, estava aqui no livro errado, agora vou chegando aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Paulo fala assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Isso mostra, meus amados, que Paulo a todo tempo procurava aperfeiçoar esse seu jovem cooperador. Por quê? Porque ele sabia do potencial, porque ele sabia que aquele jovem podia cooperar com ele. E nós também precisamos sempre confiar que os irmãos podem cooperar conosco e estarão junto conosco na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E ainda Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele fala assim para Timóteo, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Que profecias são essas? Era uma adivinhação para o futuro? Não. Alguém sempre falou que Timóteo, a palavra profética, a palavra que dava direção, dizia que Timóteo seria esse cooperador. Seria alguém que seria aproveitado pelo Senhor, que seria útil na mão do Senhor, cooperando com o apóstolo. E em 1 Timóteo, capítulo 4, ainda, no versículo 13, Paulo fala assim, ó, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, isso mostra que esse jovem cooperador, por um lado, foi alguém que foi apresentado a Paulo como alguém que tinha ali um forte potencial de servir ao Senhor. E aí também Paulo fala que não somente houve essa profecia, ou seja, essa direção para esse Timóteo, esse jovem Timóteo ser cooperador de Paulo, como também os irmãos responsáveis, os presbíteros daquela igreja, mediante a profecia e a imposição das mãos do presbitério. Então, o que aconteceu com eles? Eles estavam ali e juntos, confirmaram que Timóteo seria esse jovem tão importante no ministério de Paulo. Isso aqui traz para nós que precisa que nós sigamos esses princípios. Que princípios? Primeiro, que nós possamos ser aqueles que agregam a nós os irmãos que buscam o Senhor, os irmãos que servem o Senhor, porque todos podem ser úteis ao ministério, não é? E aí, quando a gente vê essa viagem de Paulo, essa segunda viagem de Paulo, nós vemos o quanto eles seguiram a direção do Espírito. E Timóteo ali estava com eles. Existem várias situações. Primeiro, que Paulo tinha um chamado para um lado, tinha
uma vontade de ir para outro lado e o Espírito não permitiu e fez com que ele fosse, né, ali para Macedônia. Ele ouviu a voz do varão macedônio e imediatamente eles partiram para Macedônia e levantou ali a igreja em Filipos. Como? Primeiro ele foi para a beira de um rio e ali ele pregou para Lídia e ali ele pregou para aquelas que estavam com Lídia, elas creram. No outro dia eles foram para o mesmo lugar e ali tinha uma jovem adivinhadora que ele expulsou esse demônio de adivinhação e ele foi parar na cadeia. Ao se deparar com a cadeia, né, algo sobrenatural aconteceu, que foi o fato de eles estarem orando e cantando, e as cadeias se soltaram, todos os grilhões se soltaram, eles foram soltos, e aí o carcereiro queria se suicidar, e eles, né, ali pregaram o evangelho para o carcereiro, e foi salvo naquela noite o carcereiro e toda a sua casa, pelo menos, fora os companheiros de prisão. Mas tudo isso mostra o arranjo de Deus para ser fortalecido aquela igreja tão positiva na Bíblia. E Timóteo, nessa hora, estava com Paulo, porque foi a partir do capítulo 16, no início do capítulo 16, que Timóteo se agregou a Paulo e eles ali começaram a ter essa caminhada juntos, e Timóteo foi muito aperfeiçoado, vendo a direção do Espírito, a palavra profética sobre Paulo, e Paulo dando direção e as coisas sendo todas as ações do Espírito por meio da palavra de Paulo acontecendo para o surgimento da igreja e para a edificação da igreja. Então, isso aqui nós aprendemos outro importante princípio. Qual é? É que aqueles que seguem essa palavra profética vão passar por dificuldades. Por quê? Porque o império das trevas se levanta contra todos aqueles, não é, que estão decididos pela palavra profética. Mas o império das trevas, ele não resiste à ação. Quando o Espírito Santo chega, a luz chega e tudo toda treva se desvanece e tudo que o inimigo levanta contra, né, aqueles que têm a palavra profética vai cair por terra. É por isso que nós precisamos aprender cada vez mais a estar diante dessa palavra que Deus tem nos dado, mas principalmente com simplicidade, com honestidade, com coração puro, sem galgar posições, mas estar ali sempre servindo com o coração puro. Amados irmãos, nós precisamos entender que todo aquele de quem Deus tira a sua unção não tem mais nada a fazer. Nós vimos essa frase no Alimento Diário dessa semana. Então, o que acontece quando alguém deixa de seguir esses princípios da palavra profética? Que Deus retira a sua mão. Vocês lembram? Nessa semana, a gente está vendo sobre a história de Saul na leitura sequencial da Bíblia, e nessa história de Saul a gente percebe claramente que em certo momento Deus tira sua mão de Saul e põe a sua unção sobre Davi. Então tudo que Davi faz, Deus está ali, né, sendo com ele, e Deus está ali ungindo tudo que ele faz. E mais na frente nós vimos que acabou que Saul morreu e também seu filho Jonatas, e Davi assumiu o reino. O que é isso, meus amados? É porque Deus tem sua unção sobre o homem, e aí, quando Deus tem sua unção sobre o homem, com ele está a palavra de direção para o povo, com ele está a palavra profética. Nós precisamos ter, no passado nós ouvimos muito sobre essas duas palavras, unidade e unanimidade. O que é unidade? Mesmo espírito. O que é unanimidade? É mesma alma, mesmo sentimento, né? Pensar, dar o mesmo parecer no pensamento. Mas, atualmente, nós estamos desfrutando de mais uma palavra, é cumplicidade. E a cumplicidade, o que é? É fazer a mesma coisa. Lembram em 1 Crônicas, quando Davi só suspirou? Ai, quem dera beber da água que está nos poços de Belém. Então, aqueles 3 valentes, sem se preocuparem com sua própria vida, mesmo em face da morte, eles atravessaram todo o exército
que estavam contra, né, os inimigos do rei Davi, e foram até Belém, pegaram da água do poço de Belém e trouxeram para Davi. Isso aí que é cumplicidade. O rei só suspirou. O rei pensou e suspirou. Então, aqueles valentes, na mesma hora, partiram e foram buscar. Então, isso é cumplicidade. Então, hoje, nós que servimos ao Senhor e estamos juntos, precisamos ser esses que têm unidade no espírito, mesmo espírito, tem unanimidade na alma, ou seja, o mesmo pensamento, o mesmo parecer, o mesmo desejo, o mesmo objetivo, e também tem cumplicidade, que significa, né, ter as mesmas ações para conseguir os objetivos da palavra profética, que é edificar a casa de Deus e trazer o Senhor de volta. Então, para isso, nós precisamos ser aperfeiçoados e aperfeiçoar quem está conosco. Eu não digo que nós, pelo menos os irmãos que estão à frente aí dos encargos das igrejas, já estejam aperfeiçoados. Claro que não. Mas estão nesse processo. E, ao passo que eles estão nesse processo, eles não somente estão sendo eles mesmos aperfeiçoados, mas também aperfeiçoando outros. E, para isso, né, nos últimos 3, 4 anos, o Senhor nos deu um encargo muito forte, que foi entusiasmo, excelência e inclusão. Eu acho que vocês lembram, não é? Para que nós pudéssemos ter entusiasmos de estar vivendo a vida da igreja. Nós não podemos decair, nós não podemos viver uma vida da igreja triste. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor escolheu Filadélfia. O Senhor escolheu o viver da igreja para edificar a sua casa. Os outros grupos cristãos são importantes? Claro que são. Nós não desprezamos isso. Pelo contrário, eles são corpo de Cristo junto conosco. Mas o Senhor nos deu uma visão de que mesmo na pouca força, mesmo sendo um pequenino rebanho, nós temos guardado o seu nome e a sua palavra. E com isso nós vamos edificar a casa de Deus. E com isso nós vamos não apenas ser gerados vencedores, mas também vamos ajudar muitos a gerar vencedores. E para isso, com esse entusiasmo, nós precisamos de excelência. Que excelência? Servir ao Senhor com o melhor do que nós temos, com o melhor do que somos, porque isso aí é servir com excelência. E a inclusão refere-se ao fato de quanto mais irmãos nós incluirmos nesse serviço, sem nenhuma ambição, sem nenhum medo de que os irmãos nos ultrapassem, não é? No seu crescimento em vida, pelo contrário, incentivando cada vez mais os irmãos, nós vamos ajudar todos a serem vencedores. Louvado seja o Senhor. E aí, não é? Quando a gente olha para a história de Timóteo com Paulo, eu queria ler com vocês aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Percebe quem já estava aqui com Paulo, escrevendo uma carta, sendo coautor de uma carta para a igreja em Corinto, era esse jovem cooperador Timóteo. Vejo aqui também Filipenses, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses. Percebe, irmãos? O apóstolo Paulo aqui já confiava a esse jovem, não é? O cuidado com a igreja. Vemos também ele sendo enviado para Tessalônica. Mas, assim, ele chega a dizer que a ninguém tenho de igual sentimento. Isso mostra o quanto esse jovem cooperador era um com o falar do apóstolo. E o quanto ele pôde ajudar o apóstolo, né, a levantar as igrejas, a cuidar das igrejas e, por fim, edificar as igrejas para aquela época. Quero ler ainda 1 Timóteo, capítulo 1.
versículo 3, que diz assim, ó: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, meus amados, aqui nós vemos agora o apóstolo Paulo levando Timóteo e deixando Timóteo numa cidade que havia complicações. Temos visto que a igreja em Éfeso era uma igreja que estava ali sempre se ocupando com estudos, né, com fábulas, com genealogias, né, e isso não promovia o encargo da economia de Deus. Eu pergunto para vocês, estudar a Bíblia, estudar as genealogias, está errado? Claro que não. Mas o diferencial que Paulo queria em Éfeso era alguém que ajudasse os irmãos a implementar a economia de Deus, que era a edificação da igreja. Então, isso traz para nós uma grande lição. É que Deus precisa que nós hoje estejamos vivendo a vida cristã para promover o plano de Deus, para promover a justiça de Deus, para promover a vontade de Deus, que é o estabelecimento do seu reino. E isso nós temos observado que quem tem nos ajudado a promover isso é a palavra profética. Assim como no tempo das igrejas, no tempo de Éfeso, de Tessalônica, de Corinto, o que ajudava as igrejas era a palavra do apóstolo Paulo, por isso que Paulo falou para Timóteo: vou te deixar em Éfeso para que você admoeste certas pessoas que não ensinem diferente, que não se ocupem com outras coisas, mas que promova a economia de Deus na fé. Da mesma forma, hoje, Deus precisa de pessoas nessa terra que promovam o encargo da palavra profética, que promovam aquilo que Deus está falando pelo Espírito às igrejas. E assim, com esse falar do Espírito sendo promovido para as igrejas, gera uma ação. E essa ação vai gerar a edificação da igreja. Eu queria ler ainda sobre pessoas, né? Como Paulo falou aqui, admoestar certas pessoas. Quando nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 17 e 18, fala assim, ó. Senhor Jesus, diz assim, ó: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Então, aqui Paulo cita dois irmãos que antes estavam com ele, mas que depois começou a falar diferente, e a linguagem deles, Paulo fala que corrói como um câncer, visa prejudicar os irmãos, visa promover outra coisa que não é a economia de Deus. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 14 e 15, Paulo diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, aqui já tem outro irmão que, mesmo um tempo tendo andado junto, agora estava resistindo à palavra do apóstolo Paulo. Nós não sabemos bem como ele promovia isso, mas talvez ele dissesse assim, ó, a palavra de Paulo não é palavra de Deus. Vocês precisam ver outra palavra. Vocês precisam ver outras coisas. Então, Paulo diz que ele resistiu às nossas palavras. Então, irmãos, isso nos remete a Mateus 24, que diz o seguinte, ó, Mateus capítulo 24, versículo 11, diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas
e enganarão a muitos. Percebam só, esse texto de Mateus 24 fala do fim. Fala de levantar-se reino contra reino, nação contra nação, de epidemias, de pandemias e tudo mais. Mas ele diz que é o princípio das dores e ainda não é o fim. Mas aí, quando ele vai chegar para falar do fim, no versículo 14, antes no 11, ele cita: levantar-se-ão muitos falsos profetas. Isso quer dizer que falsos profetas aqui são homens dando direção diferente do que o Senhor está dando para a sua igreja nessa era. Por isso que ele fala: levantar-se-ão muitos falsos profetas. Lembrem, profecia, palavra de direção. Palavra profética, palavra de direção. Então, levantar-se-ão muitos falsos profetas quer dizer o seguinte: pessoas que vão dar destino diferente, dar caminho diferente do que o Senhor está dando para o tempo do fim, que é a promoção do evangelho do reino, que é a edificação da igreja. É por isso, irmãos, que nós precisamos ser simples, nos manter nesse caminho de ser aperfeiçoado, de aperfeiçoar outros conosco, de seguir essa palavra fielmente, com unidade, unanimidade, cumplicidade, e assim, nós mesmo sendo o pequenino rebanho, mesmo sendo a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, mesmo sendo os trabalhadores da 1/10 hora, nós podemos guardar a palavra, ser fiel ao nome, e assim, nessa batalha final, combater o bom combate, guardar a fé, e aí correr essa carreira e a coroa ser guardada para nós. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado nos últimos dias essa palavra de direção, e essa palavra que nós temos chamado de palavra profética, não somente dá uma direção, mas ela gera ação em nós. E essa ação vai fazer com que nós completemos essa carreira. Quero dar os últimos avisos, voltando a lembrar todos os irmãos que se reúnem em Campina Grande, que na quarta-feira nós teremos a reunião com todos os irmãos juntos, tá? Nós avisaremos a plataforma, se será pelo Zoom, se será pelo Meet, tá? No grupo da igreja. E quarta-feira, ao invés de ter reuniões de grupos familiares em cada bairro, teremos uma única reunião, todos nós juntos, tá bom? Louvado seja o Senhor. Quero concluir orando pelos irmãos e orando por todos nós aqui. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, pelo teu aperfeiçoamento. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco e a tua palavra tem dado uma direção. E não somente tem dado uma direção, Senhor, mas a sua palavra tem gerado uma ação para edificar a tua casa. Queremos, Senhor, nessa noite, rogar a tua bênção para todos que estão nos assistindo, para a igreja em Campina Grande, Senhor, para todos os irmãos que estão ligados nesse canal, nessa hora. Abençoa cada casa, livra o Senhor do mal, livra o Senhor dessa pandemia, combate essa pandemia em nosso meio, leva-nos a ter de volta as nossas reuniões presenciais. Precisamos, Senhor, do seu senhorio, da sua soberania, da sua intervenção para frear essa terceira onda, para frear tudo, Senhor, que essa pandemia tenha acometido nesses últimos dias. Queremos, Senhor, nos manter firmes, fiéis à palavra profética, para nos encontrar com o Senhor, gerando, Senhor, a tua vida nas pessoas, a tua vida nos irmãos, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, até que todos cheguemos à estatura de Cristo, à edificação da tua casa e recebemos, Senhor, o nosso prêmio, o nosso galardão, que é a coroa da vida, e reinarmos com o Senhor pelos 1000 anos e pelos séculos dos séculos na Nova Jerusalém. Amém. Jesus é o Senhor.